Hoje não vai ser diferente, trazemos um ilustre convidado que palmilhou por quase todas as artes, mas é no teatro onde mais se notabilizou, precisamente no teatro radiofônico. É sobre esta carreira que já vai há mais de 25 anos nesta área, que nos liga neste espaço, e é por isso que vamos ter essa conversa sobre o teatro, mas não só, entre outras coisas que vem fazendo ao longo desse tempo. O nosso convidado chama-se Abdil Juma, quem gentilmente cedeu a sua presença para a segunda entrevista do Pormenores, e nós estamos muito gratos pela sua presença. Bem-vindo. Muito obrigado, Elcídio, muito obrigado à TV Sucesso, e espero que a conversa ocorra naturalmente. Abdil Juma é uma das figuras que fez de tudo durante muito tempo para que o teatro radiofônico precisamente não mora no país, mesmo depois da sua temporada ter terminado na Rádio Moçambique com o programa Cena Aberta. Isso está a acontecer agora, por exemplo, com o projeto Ouro Negro. Acredita que o Ouro Negro trouxe-lhe mais alento para lutar para a perpetuação do teatro radiofônico em Moçambique? Bom, é verdade que eu fui uma das pessoas que sempre vincou que o teatro radiofônico nunca vai morrer enquanto eu não morrer. Não que eu seja a pessoa que garante o teatro radiofônico, mas pelas minhas vias fui fazendo com que algumas pessoas continuassem a apostar no teatro radiofônico. Antes de chegar ao projeto Ouro Negro, tive a sorte de cutucar algumas empresas, algumas instituições, algumas ONGs nacionais, outras estrangeiras, para poderem apostar nesta arte de representar, tanto que é a radiofónica. E essas instituições acreditaram. Então é aí onde eu acho que, por causa disso, acabo sendo chamado, né, o lutador do teatro radiofónico, porque fui fazendo muito barulho para as instituições, e as instituições foram percebendo que, de facto, sim, o teatro de rádio era uma das melhores formas de vincular mensagens, informações, e foi assim que fui andando. Fui até Nampula, fui para Tete, fui para Inhambane, Gaza, quase que palmilhei o país inteiro para difundir esta informação e também aproveitar gravar teatro radiofônico. E depois, já mais para cá, é quando surge o projeto Ouro Negro, que de facto é um dos grandes projetos já mais vistos aqui em Moçambique. Vamos agora escutar a novela radiofónica Ouro Negro! Ouro Negro! Ouro Negro! Ouro Negro! Que já tem praticamente 3 anos, se não me engano. Sim. E está agora com uma nova radionovela chamada Os Intunáveis. Mas antes dos Intunáveis tem o próprio Ouro Negro, que trata uma questão muito atual que acontece sobretudo no norte do país por causa das multinacionais, o contacto entre as multinacionais e as comunidades. Como é que foi traduzir isso para o teatro e trazer a questão, sobretudo, ligada ao fato da própria comunidade ter a possibilidade de ouvir as suas inquietações e possivelmente algumas soluções na rádio? Bom, vou lhe dizer uma coisa, Elcídio, é que este projeto Ouro Negro acabou parecendo um pouco diferente daqueles outros tantos projetos que por aí até andaram. O projeto Ouro Negro tem como base, primeiro, a pesquisa. Pois. A pesquisa. Ir conhecer como é que as populações vivem no local. Irem perceber quais são as dificuldades, quais são as histórias dessas populações e depois trazer isso para a escrita. Depois da escrita passamos para outra fase, que é a fase da gravação. Depois é que passamos para a fase da montagem final e depois a radiodifusão. Então, nesse processo todo, é notório que aquilo que nós trazemos à rádio é mesmo o reflexo daquilo que é a vida das populações. É por isso mesmo que depois disso há uma espécie de não vou dizer auditoria, mas uma espécie de avaliação das peças depois de correrem. E chegamos à conclusão que
maior parte das populações se identificam com aquilo que de facto ouvem na rádio. Isso por quê? Por causa da pesquisa que foi feita. É diferente de fazer uma ficção, mas uma ficção no ar. É uma ficção, mas baseada em termos reais. É como quando alguém faz a peça A Morte de Bessie Smith, por exemplo. É uma ficção, mas baseada num acontecimento real. Pois. Então é exatamente o que acontece tanto no Ouro Negro como nos Intionáveis. Que nós trazemos aquilo que nós vamos colher na base das populações. E isso é que é convertido já para a ficção. E mesmo constataram que se tratava de um ouro negro. Bom, A presença das multinacionais, a pesquisa, os recursos, a exploração, sobretudo, dos recursos naturais. sim, Essa é a principal mensagem. o ouro negro, nós sabemos todos que o ouro é sempre aquela cor que nós conhecemos, toda Sim. ela dourada e tudo. Metaforicamente Sim. é o que Sim. vocês trazem. Então, mas o que nós estamos a tentar dizer é que, pronto, nós quisemos que fosse o ouro negro. Pronto, é um nome que passa por outras inquietações para algumas pessoas, mas pronto, para nós quisemos que fosse o ouro negro. Então, as mineradoras, que tanto estão no nosso país, as multinacionais, quando elas chegam, como sempre, têm que trazer alguma alteração, Pois. de diversos níveis. A deslocação das populações da sua zona de origem, a mudança de culturas, porque provavelmente estão a sair de uma zona em que a cultura é assim, depois chegam noutra zona, a cultura é outra, então vão se deparando com outras culturas, o que significa que vai haver uma fusão daquilo que é a cultura daqui e a cultura dali. Depois, isso tudo faz um casamento, primeiro, de problemas. Não é fácil tanto fundir esta e aquela cultura. Por exemplo, no Ouro Negro, o régulo Jambo, O papel que interpreta, por acaso. sim, o papel que eu interpreto, ele tinha uma árvore onde ele fazia as suas preces aos seus espíritos. Ele Então, foi retirado e da ele- árvore. Sim, ele obrigou a que, para nós sairmos daqui, esta árvore tem que ir conosco. Pega a bengala, saco de concha. Isso. Mostra saco de concha. Isso. Agora fala. É o Jambo, filho dos Jambo. Eu, Jambo, filho dos Jambo. Mostra saco de concha. Mexe. Agora fala. Espírito de Jambo, criador de Jambolani. Então, estás a ver aquele trabalho todo de alugar uma empilhadora e não sei o quê, cavar a árvore por baixo, porque não era só para cortar a árvore e mandar para lá, não. Sim, tinha que a árvore preservar tinha que as continuar raízes. viva. Então, aquele trabalho todo, tudo isso fez esse drama que foi até aos tantos episódios que nós tivemos. Confesso que em termos de radionovela ao nível de Moçambique no pós-independente, Foi a mais longa. foi a mais longa, sim, foi a mais longa. Portanto, e mesmo ao nível da radiodifusão, Pois. neste momento estamos com cerca de 1000 e tal rádios que fazem radiodifusão, incluindo fora do país. São Tomé e Príncipe, uma das rádios, por exemplo, um dos países onde há uma rádio que está a transmitir. Portanto, isso para dizer que o projeto Ouro Negro, de facto, é um projeto bastante ambicioso, terminou, mas não deixa muito a lamentar, porque ele nasceu, desenvolveu e chegou a uma altura em que, como tudo, tinha terminado. Não é? Há mais de 25 anos que dirige atores na gravação de várias radionovelas de diversos tipos. E esta experiência com Ouro Negro foi-lhe uma grande surpresa, um desafio? Foi difícil ou nem tanto? Não. O que até me foi surpresa foi o meu chamado à direção de atores. Porque eu, quando vou para o projeto, quando vou abraçar o projeto, eu ia para ator, porque diziam que queriam atores, não é? Só que, graças a Deus, a performance que eu tinha,
no meio acabaram descobrindo que, afinal de contas, para além de eu ser ator, era diretor de atores. E então fui convidado para poder dirigir o projeto Ouro Negro. E como é meu trabalho, muito facilmente aceitei. Então não posso dizer que tenha sido uma surpresa em termos, epa, como é que vai ser? Não, porque dirigir os atores é dirigir. Portanto, não há assim uma outra coisa. O que acontece é cada peça é uma peça, portanto, dependendo das performances de cada ator e não sei o quê. Aí então começa a ver o que é que eu tenho que dizer a estes atores para esta peça. Quando vamos noutra peça, o que é que tenho que dizer? É como de episódio em episódio, Pois. de ator para ator. Portanto, há casos, por exemplo, que nós encontramos atores que são bons. Chega uma altura em que tu dizes, o que é que vou dizer a este ator? Porque ele fez bem. E essa era a minha segunda pergunta. Tendo em conta que o Ouro Negro tem atores de grande gabarito, não só ligados ao teatro radiofônico, mas também ao teatro de palco, ao cinema. Sim. Como é transmitir um conhecimento, digamos, a pessoas já com experiência suficiente e que há muito tempo já fazem um trabalho similar? Há choques ou há formas de reconciliar? Antes, pelo contrário, eu até às vezes aprendo deles. Porque na hora de ensinar, nós aprendemos. O que acontece é que, quando nós nos deparamos com esse género de atores a que te referes, que eu assino por baixo, são de cinema, são de palco, são de publicidade, não sei o quê. Sim. Em algum momento, nós fazemos até aquilo que chamamos de troca de informações, troca de experiência. A única coisa que eu gosto e que eles respeitam é... Bom, aqui o diretor é ele. Então, se tem uma ideia... Desculpa, Sr. Abdil, aqui podíamos fazer mais ou menos assim, mas pronto, tu é que decide. Quer dizer, isso é que eu gosto, essa humildade. As pessoas dizerem, olha, eu posso dar a minha ideia e o diretor de atores decide. Então, não há assim muitos choques. Não, graças a Deus, não há choques. Mesmo nas pessoas mais novas, eu tenho o apoio dos mais velhos. Tenho o apoio dos mais velhos. Vezes há em que, enquanto eu estou a dirigir uma cena dentro do estúdio, os outros atores, portanto, os tais de gabarito, estão lá fora a bater os mais novos. Bater no bom sentido, sim. A cozer. Há um trabalho de equipe. Há um trabalho de equipe. Então, no projeto Ouro Negro, posso dizer que até é o projeto muito mais facilitado, porque há um trabalho aturado para podermos ter um produto final com qualidade. É só para ver. Dentro da sala, em algum momento somos 3, mas às vezes até vem o próprio boss, que também dá a sua opinião. Quer dizer, então não tem como, no fim, sair um produto medíocre. Pois. Não tem como. Hoje, Tens o diretor de atores, genuinamente... tens o diretor de produção, tens o assistente de produção. Depois aparece também o próprio boss de vez em quando. Honra-nos com a sua presença. Então, não tem como sair uma mediocridade. É um trabalho partilhado. Muito partilhado e quiçá, com sucesso. Sente que há esta crise de atores em Moçambique, tendo em conta que são as mesmas pessoas que fazem tanto teatro, tanto cinema, as poucas telenovelas que já foram produzidas aqui em Moçambique, foram os mesmos rostos a passarem. É uma questão de haver pouco investimento em termos de atores ou realmente são poucos atores com gabarito suficiente de estar em diferentes produções? Não, o problema não é poucos atores com gabarito. O que acontece é o seguinte, vou-lhe fazer só uma pergunta, se não me engano não sabe, mas pronto, eu depois vou-lhe responder. Pessoas que partilharam comigo os microfones há 25 anos, contam-se a dedo quem são os que ainda estão comigo. Os que vieram comigo de lá, do projeto Cena Aberta. Sim. Conta-se. Por quê? Porque o teatro radiofônico, como o teatro de palco, como o cinema, não são coisas que aparecem todos os dias. Tirando este caso, que até temos a sorte de, com o Ouro Negro, estamos quase que ciclicamente, de 6 em 6 meses, a renovar as peças. Pois. Mas fora disso, não tens isso ciclicamente.
não tens diariamente, não tens quase que nem mensalmente. Então, o que é que acontece? As pessoas correm para aquilo que vão lhes trazer benefícios imediatos. Ok. Estás a ver? Então, ele pode entrar numa peça hoje. Ok, não brilhou. Mas se ele insistisse um pouco mais, poderia brilhar. Mas depois ele não volta mais. Por quê? Porque saltou a corda para uma outra coisa. Como é que se brilha no teatro radiofónico? O brilho é voz. Aqui tu não brilhas com beleza, tipo pintaste bem os lábios, ou não sei o quê. Aqui tudo é voz. Tens que chorar, tens que ser criança, tens que gritar, tens que ficar bonito. É tudo beleza na voz, a partir da voz. Então, é importante que, saiba ler muito bem. 2, saiba interpretar muito bem. 3, saiba ser multifacetado. Como é que se aprende? Quais são os caminhos? Não, no terreno. Tens que estar no terreno, não tens como. Para tu aprenderes, tens que estar no terreno. Há cada vez mais interesse dos jovens ou dos estudantes de teatro em apostar na radiodrama? Bom, eu penso que muitos deles apostam mais no teatro de palco. Muitos deles. Razão pela qual nunca ouvi dizer que há como é que chama aquilo que costuma acontecer na UEM, no Centro Cultural da UEM. Eles costumam fazer... São demonstrações do fim do curso? Do fim do curso, sim. Mas nunca aparece em teatro de rádio. Então, há essa especificidade na ECA? Não sei se existe. Mas do palco, pelo menos, existe sempre. Bom, sendo Abdil Juma uma pessoa que sempre vincou a ideia da existência do teatro radiofónico, nunca aproximou-se à Universidade Eduardo Mondlane para tentar perceber que espaço dão ao teatro radiofónico, tendo em conta que já temos condições de forma científica para produzir. Da mesma maneira como eu lhe convidaria a fazer a seguinte pergunta. A Escola de Comunicação e Arte nunca se aproximou ao Abdil Juma. Porque da mesma maneira como eu poderia ter ido já, poderia ser recíproco, eles também poderiam já ter se aproximado, querendo. Pois. Agora, isso é. Mas pronto, é um TPC que, obrigado pela dica, quem sabe nos próximos dias eu aproximo a Escola de Comunicação e Arte para propor-lhes. Mas sente essa carência. Eu já estive lá, num Dia Mundial do Teatro, eu fui para lá. Fui, inclusive, apresentar o meu CD aos estudantes do ECA e tive boa conversa com os estudantes. Alguns nem sequer sabiam, só ouviam a voz, nem sequer conheciam a pessoa. Porque há este como problema. Muitos que nos vêem neste momento. Sim, há este problema. Muitos só conhecem o Abdil Juma por ouvir. Recordo-me quando viajei várias vezes para fora do país, portanto, fora de Maputo, lá para Gaza, Tete, não sei o quê. As pessoas olhavam para mim e diziam que não é possível. Este é aquele Abdil Juma, sou eu. E pá, não é possível. Da famosa cena aberta. Sim, da famosa cena aberta. Então, isso para dizer que tive conversa com os alunos de teatro e, inclusive, até convidei-lhes a poderem estar conosco nas gravações. Só que, pronto, poucos manifestaram interesse. Alguns estão conosco no projeto do Ouro Negro. Alguns estão conosco. Mas isto tudo parte da vontade de cada um. E o que é que nos traz os Inchunáveis? É uma nova aventura do mesmo projeto Ouro Negro, que traz um termo socialmente conhecido e que tem alguma coisa cultural nossa. O que é exatamente? Bom, a ideia dos Inchunáveis é mesmo trazer, de um lado, para a própria linguagem da camada para quem isto se dirige. Porque os Inchunáveis, desta vez, tanto este projeto já é um pouco mais dedicado à camada juvenil. Porque, afinal de contas, o que é que acontece? É que se nós não educarmos os nossos jovens, vamos ter uma sociedade muito medíocre. Já agora estamos a ter uma sociedade medíocre, porque temos muita falta de socialização, não temos... a nossa imagem está muito deturpada, a própria cultura está sendo esvacalhada. Então, decidiu-se ir-se mais no apoio na educação da camada juvenil. Estamos a falar da parte da própria higiene, a questão da saúde no geral,
a questão da educação, o próprio entretenimento, como é que tem que ser regrado, quer dizer, onde eles próprios é que cruzam-se entre si e inclusive vão se educando. De vez em quando aparece um professor, um diretor, aparece um pai, mas o trama aqui está à volta deles. Ok. Portanto, o trazer a expressão intunáveis é mesmo para fazer com que eles se sintam bem. Eles se sintam que, pronto, isto é mesmo nosso. Okay. Isto é mesmo nosso. Então, é mesmo uma radionovela para a camada juvenil. Traduzindo para um português corrente, diríamos o que é que significa intunáveis? Bom, tunar é pôr a coisa boa. Ok. Pôr a coisa boa. Agora, os intunáveis são os gajos que... Remitentes. Eles não querem se tunar, então são os intunáveis. O que é que seria se tunar, concretamente? O que é que esta radionovela traz em termos de conteúdo? Quais são os aspectos que devem ser melhorados? Acredito que aqui há uma mensagem de mudança, exatamente, de consciencialização. É aí mesmo que eu estou a referir, que há esta educação à camada juvenil sobre a questão de gravidezes precoces, a questão de assédio sexual, tanto que acontece normalmente nas escolas, a questão do próprio atendimento hospitalar, a questão do espiritismo versus curandeirismo. Aqui há uma tendência de, em algum momento, pouco a pouco, ir tirando as comunidades das práticas. Mas veja só que no projeto Intunáveis, a questão não é arrancada, tipo, isto não. Porque nós sabemos que ao nível da sociedade isso não é possível. Mesmo querendo, chegas numa zona e dizes, olha, não podemos ir aos curandeiros. Todo mundo vai bater palmas. Mas, na verdade, eles vão ir. Então, o que é que se faz aqui? Tenta-se tirar esta prática, por exemplo, a prática da panelinha. Tenta-se tirar esta prática da panelinha, mas de uma maneira civilizada. Conversa-se com os curandeiros de tal maneira que você é curandeiro. Se tem uma coisa que acha que não é do seu nível, tenha a amabilidade de convidar a pessoa a ir ao hospital. E diga a essa pessoa, depois de tu ires ao hospital, agora podes vir ter comigo que eu vou tratar a minha parte. Mas há uma parte que não é minha, é do hospital. Quer dizer, esta tendência de mobilizar... O bom senso, sobretudo. Sim, essa tendência, mas isso é tudo para mobilizar as populações, incluindo os próprios curandeiros, a própria população. Está vendo? Por exemplo, há uma passagem em que, quando o bebê nasce, amarra-se um fiozinho com um botão. Pois. Cientificamente é possível que isso não diga nada. Mas nós tentamos dizer assim, ok, aquilo que não prejudica, vamos mantendo. É um simples botãozinho que está ali, então não prejudica, então mantemos. Mas a questão da panelinha, não há dosagem correta. O grande problema, não há dosagem, ainda que aquilo cure ou não sei o quê, mas não temos a dosagem correta. O sítio onde as coisas são preparadas, não sabemos em que grau de higiene estão. Mesmo quando a pessoa vai comprar o tal medicamento, nem sequer sabe se é aquele medicamento que está a comprar ou não. Então, temos várias situações aqui que concorrem para que o bebê possa até ter mais problemas do que ser salvo. E é por causa dessas questões sensíveis que também tem a parceria do Ministério da Saúde, de forma a perceber e a acompanhar, sobretudo, o processo da escrita das peças. Sim. Tudo isso é uma análise. É por isso que eu estava a dizer. Primeiro é pesquisa, depois é a escrita, que passa pela análise. Só depois é que vem para nós. E o que pesou para a seleção das mensagens que fizeram parte das peças de teatro que selecionou para o seu CD, Maanhela, lançado em 2014, que celebrou a passagem dos seus 25 anos de teatro? O que é que pesou? Sim, o que é que contou, tendo em conta que gravou mais de 100 radionovelas, mas não, 100 peças. Mais de 100 peças, mas selecionou 9 para este projeto. Sim, selecionei 9. Bom, primeiro, é que o que aconteceu é que antes de eu pensar no CD, eu pensei no nome, Maanhela, que é o mesmo que dizer vivência, né? Pois. Exatamente a partir do nome
é que comecei a fazer a seleção das peças. Eu disse, bom, vou selecionar as peças que demonstram a nossa vivência. Porque há outras que... É uma peça que, pronto, a Maria namora com o João e tal, depois engravidou, só que o João depois fugiu e não sei quem acabou. Mas há daquelas peças que mostram a nossa vivência, mas com tendência de nós alertar a comunidade para a mudança. Então, é aí onde fui buscar as peças que mostram a nossa vivência. O modo de viver, portanto, dos meninos da rua, a questão da religião, em que aparecem muitas religiões e acabam até enganando algumas pessoas. Sei lá, essa é a bênção. Depois temos o castigo. Depois temos o sofrimento triangular, que é a questão da mulher, que por um motivo, do marido, que por um motivo qualquer perde a mulher para não sei porquê, e ele leva uma madrasta e o miúdo fica num sofrimento porque nem o pai está atento a ele, nem a madrasta está atento, nem a mãe. Então ele está num sofrimento triangular. Isso também acontece muito. Eu também estou lá, não sei a fazer o quê. Na peça Bila o Cego. Bila o Cego também é uma situação de... Essa peça até inclusive foi apresentada em palco há muitos anos atrás, acho que há 25, 26 anos atrás. E é interessante isso, porque quero saber também como é que se adapta uma peça de teatro, de palco, para a rádio. Já ouviu algum músico local desde que chegou a Daraja? Ouvir algo tocado por esses dinossauros musicais? Assim também não. Me perdoem, mas admitam que esta cidade está morta. Como é que a música vai evoluir assim? Mas essa menina aqui... Silêncio, turma! Só porque vem da capital. Está a exagerar, Lura. E nem se vai deixar de ver todos os meus amigos e você me dá. Macaco, viu? Você pode agarrar macaco, Zé. Bom, Elcídio, a questão aqui é simples. Cada tipo de teatro tem as suas técnicas. Por exemplo, eu estou nas câmaras de televisão, posso dizer, pego nisto, depois digo, poxa, isto é bom. Mas é bom mesmo, não é? Não, é bom, de verdade. Portanto, os que estão a ver sabem o que é que estou a dizer que é bom. Okay. É o sumo que eu estou a tomar. Mas se tu já estiveres na rádio, tu dizes, isto é bom. Todo mundo fica à espera. Mas isto é bom o quê? Então, é aí onde começa a diferença entre o teatro radiofónico e o teatro de palco. Então, eu pego uma peça de teatro de palco, quero torná-la radiofónica. Uma das coisas que eu tenho que começar a mudar é aquilo que as expressões que não falam das coisas reais, só mostram. Por exemplo, se eu estou a querer representar um velhote, assim como tu és jovem, mas queres representar um papel de velhote, pego em ti, ponho um pouco de giz aqui, dou-te um pau, te curvas um bocadinho, mesmo que tu não digas nenhuma palavra, as pessoas vão perceber que se trata de uma pessoa idosa. Mas se tu queres fazer isso no teatro de rádio, nem pintura, nem nada vai te servir. Tudo tenho que buscar na voz. Posso ter um exemplo? Bom, é que eu já não tenho como fazer esse exemplo, já sou velho. Não, muito pelo contrário. Não, mas por exemplo, o velho Jambo, que é um bocadinho mais velho do que eu. Ele tinha uma outra voz. Sempre que eu conversava com os meus netos, meus filhos, eu tinha uma outra voz. E um outro sotaque, não é? Outro sotaque, inclusive. Olha, vocês não podem fazer isso. Eu sempre vos disse que vocês têm que se comportar bem. Vocês aí em casa sempre se comportam melhor, para vocês poderem vencer na vida. Senão depois este país vai para baixo. Estou a vos avisar, ouviram? Então, aqui já dou um pouco mais de tonalidade
a este velhote, que é para qualquer um que for ouvir, vai perceber. Se queres fazer, por exemplo, um curandeiro, se tu estás no palco, basta tu estares equipado com aquilo, podes fazer com a tua própria voz, passa. Ok. Mas agora, quando vais para a rádio, tens que produzir um pequeno ficticismo. Certo. Colocar um pouco de drama. Eu sempre vos disse, eu estou a ver aqui, estou a ver a tua mãe aqui. Tentares buscar um pouco isso, que é para a pessoa que está em casa poder viajar contigo. São essas características que lhe fazem já há muito tempo não apresentar nada em palco? Bom, eu diria, ou são outros motivos? Eu diria que, bom, eu particularmente não estou, digamos, não estou, não é interessado até, pode, mas não tenho interesse de eu ir ao palco. Mas aceito convites, por exemplo, como aconteceu com a Lucrécia Paco, que me convidou para fazer o Papá Me Suicidar. Aceitei gentilmente e fui fazer. Mas assim E essa foi a última vez? Sim, foi a última vez que eu fiz o Papá Me Suicidar, que foi uma experiência também um bocadinho amarga, doce, porque eu fazia o papel de um pai que viola as suas 3 filhas. Quanta crueldade. Quanta crueldade. Então, isso tornou-me um pai muito chato, mas eu disse, não, eu tenho que fazer isto porque é preciso mostrar à sociedade que isto existe. É por isso mesmo que essa peça maioritariamente foi apresentada nos quintais. Em Laulane, em Congolote, em Catembe, em Costa de Sol, nos quintais, onde depois, no fim, perguntávamos às populações daquilo que vocês viram, que tal? E as populações diziam, velho, sai checa-lhes, não vai ninguém gostar mais. Quer dizer, eles próprios reconhecem que essa coisa de um pai violar a sua própria filha existe, mas eles não divulgam. Okay. Então nós dizíamos no fim, não, divulgam, arranja uma maneira de divulgar. Mas depois, e se prenderem o pai da miúda, eu hei de ficar com quem? Há sempre esse medo. Sim, há sempre esse medo. Então, quando eu vi aquela peça, eu aceitei muito bem o desafio e fiz. Acredita que esse medo é que perpetua, por exemplo, casos de casamentos prematuros, violação sexual, no meio familiar? Ou pensa também que há outros aspectos que deveriam se ter em conta e que deveriam ser denunciados, estudados, para que casos do género não voltem a acontecer? São os principais temas que vocês usam maioritariamente, mesmo agora, estamos com um projeto na mão que tivemos até o apoio do nosso delegado da minha associação, o Yazid, que está em Chimoio. Ele fez uma pesquisa sobre casamentos prematuros e a coisa mais gritante que foi achado foi exatamente isso. O pai decide, a mãe não pode dizer mais nada. Por quê? Porque aquilo que o pai decide é ordem e porque o que o pai está a dizer é porque vai trazer alguma parte financeira para a família. Então logo não tens como a senhora dizer não. Então acaba também entrando no jogo de entregar a sua filha ainda menor. Portanto, o medo de perder o lar primeiro, sim, ou mesmo não perdendo o lar, perder a parte financeira. Então, isso é o que faz com que essas coisas de casamentos prematuros, não sei o quê, continuem nessas zonas, principalmente a zona norte, a zona centro e norte. Portanto, é importante combatermos essa parte primeiro, porque sem isso não vamos fazer nada.